resolver. Bom, botei aqui para gravar, né? Vamos começar, já tem 16 pessoas, acho que já é suficiente para a gente poder começar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá indo. Bom, acho que eu vou conseguir enxergar o chat e vai dar para a gente... Eu estou aqui no meu ambiente, enquanto eu vejo também o chat. E se vocês quiserem abrir o microfone para fazer alguma pergunta, alguma pessoa, fica à vontade, hein? Pelo amor de Deus, gente. Não precisa se preocupar, não. Quiser interromper, me interrompa. Se tiver dúvida, me interrompa, tá? Finalmente, eu acho que a gente vai começar a colocar a mão na massa, né? Então, a gente vai poder, a partir de agora, começar a realmente construir código, começar a trabalhar com a programação propriamente dita, né? Então, a gente vai aqui já abrir o ambiente do Observable. Seria muito interessante se vocês também conseguissem, de alguma maneira, gerenciar a tela de vocês, o espaço em tela, para que vocês conseguissem, de alguma forma, acompanhar o que eu estou falando, e às vezes fazer uns testes, fazer também, né, experimentar algumas coisas aí, né. Então, assim, boa tarde, Brenda, não tem problema não, atraso não tem problema. Se vocês conseguissem gerenciar isso, seria muito bom, mas é muito complexo por causa do tamanho do espaço, às vezes vocês não têm tela grande, tela pequena, e mesmo às vezes que a tela grande, às vezes tanta coisa que é complicado, né? Então, no ideal, seria, né, no mundo ideal, seria legal, talvez, ter essa divisão de maneira que vocês pudessem ver o que eu estou fazendo e também poder experimentar de alguma maneira, né? Mas isso a gente não conseguiu muito resolver, né? Infelizmente. Até daria para eu montar alguma coisa para a gente ter aula e ter um ambiente de desenvolvimento e tal, mas teria que ser feito fora do Google Meet. Eu acho que isso também gera outros problemas e outras questões aí que não sei se vale a pena a gente ter que passar por isso, aprendizados de outro, lidar com outras ferramentas, e, enfim, talvez não valha a pena, né? Então vamos tentar, eu vou tentar mostrando, né, e discutindo as coisas com vocês. Se vocês conseguirem, tiverem uma maneira de também experimentarem e testarem e literalmente brincarem com o código, isso vai ser bom, mas não é obrigatório, né? Então, ou então, a aula está sendo gravada de qualquer maneira, se vocês quiserem depois, aos poucos, ir assistindo o vídeo, testando e vendo, também é uma possibilidade que talvez facilite, né? Estamos aqui no ambiente, né, no Observable, que eu falei para vocês que é o que eu vou usar aqui, recomendo que vocês usem, mas também não é obrigatório, fiquem à vontade para usar o que vocês preferirem, né? E para trabalhar com HTML, a gente vai aqui configurar ele aqui, ou configurar ele quando a gente coloca alguma coisa e já tem um resultado, né? A gente pode mudar aqui, né? Tanto faz, né? Então a gente coloca ele, define para HTML, que é o que a gente vai efetivamente trabalhar. A primeira coisa que a gente precisa aprender é o que é uma tag HTML, né? As tags HTML, elas são as instruções que a gente dá através do código HTML. Cada tag é uma instrução. Cada tag, ela realiza alguma coisa, ela faz alguma coisa, né? E a sintaxe do código HTML, as tags, elas geralmente, a maioria das tags, elas possuem um certo conteúdo, né? Então, por exemplo, um link, né, uma tag, para você criar um link, ele vai ter o que está escrito no link, esse é o conteúdo da tag, né? A palavra que vai virar o link, por exemplo, né? Então, as tags, elas possuem conteúdos dentro dela, né? A grande maioria das tags. Existem tags que não possuem, mas a grande maioria delas possui algum conteúdo interno. E o código HTML, ele é estruturado dessa maneira, com coisas dentro de coisas. Então, uma tag possui algum conteúdo. Esse conteúdo pode ser algumas tags, uma ou até algumas tags, inclusive. E cada uma dessas tags vai ter também conteúdo dentro delas. Então, a gente vai criando coisas dentro de coisas, uma atrás da outra. É assim que o código HTML e o código XML são estruturados. O XML é uma derivação, se assim posso dizer, é um outro tipo de código que tem a mesma estrutura, né, a mesma lógica. Ele só não é o HTML, não é para fazer páginas, ele é para fazer outras coisas, né? Por exemplo, o SVG, aquele formato
vetorial, que a gente tem usado muito recentemente, né? Quando você vai fazer alguma coisa, quer exportar, quer mandar para outro software, você usa SVG. O SVG é um XML. O que está ali dentro do arquivo é estruturado da mesma maneira que um código HTML é estruturado. Mais para frente, inclusive, a gente pode até mostrar para vocês um SVG e como é que lida com o SVG, porque ele é parte do HTML também, se vocês quiserem. Mas, enfim, o que é uma tag? Então, uma tag é uma instrução. E como que a gente declara, como é que a gente fala para o nosso código, né, para o nosso navegador, no caso, que é quem vai interpretar o nosso código, que a gente está escrevendo uma tag HTML. Toda tag HTML, ela é declarada da seguinte maneira. Ela é colocada dentro de chaves de maior e menor, e aí ela tem um determinado conteúdo, qualquer que seja o conteúdo, e essa tag ela é terminada, ela é finalizada, quer dizer, o fechamento dela acontece com um barra alguma coisa. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, da tag A, que é uma tag para fazer link, é A e barra A. Então, isso tudo é a tag. A tag se inicia nessa marcação, né? Porque o M de HTML ou M de XML é marcação, né? A marcação começa com esses símbolos de maior e menor com alguma coisa, e a marcação de término da tag é com a mesma coisa, só que com um barra, né, da identificação da tag, né? Então, isso daqui é uma tag HTML, né? O resultado dela não é muita coisa, porque ela não tem nenhum dado ali, né? E ela não criou nenhum link, porque não está apontando para lugar nenhum, né? Mas isso aqui é uma tag válida, se assim eu posso dizer, né? Ela tem validade, né? Ela é um código, né? Então, existem outras tags, como a tag B, por exemplo. A tag B é uma coisa mais simples, ela não precisa de muita coisa. Ela faz o texto ficar, o conteúdo dela, qualquer que seja o conteúdo, não é só texto, né? O conteúdo pode ter várias coisas aí dentro, tudo que estiver dentro dela, normalmente, em condições normais, vai ficar em negrito, por exemplo, tá? Ou a tag I, que é para fazer o conteúdo todo ficar em itálico, né? Então, as tags, elas são assim, né? Existe uma tag, por exemplo, a tag P, que é uma tag para a gente construir parágrafos. Então, vale a mesma regra. Isso aqui é uma tag P, né? Ela marca um parágrafo, um bloco de parágrafo. E, como qualquer tag, a I, a B, tanto faz. A gente pode ter várias coisas aí dentro. Não apenas uma coisa, uma linha, uma palavra. Você pode ter várias coisas, inclusive tags, né? Então, eu posso vir aqui e falar que dentro da tag P, eu vou ter uma tag B. Eu vou ter uma tag I. Então, dentro da tag P, dentro de uma tag de parágrafo, eu tenho uma tag B, eu tenho uma tag I. Para ficar mais... E o inverso também poderia ser verdadeiro. Então, eu poderia ter uma tag B, que teria uma tag P dentro dela, e teria uma tag I dentro dela. Não tem nenhum problema. Ó, muda um pouco o formato. Tudo que está dentro dela agora está em negrito. Porque a tag B tem essa propriedade de fazer com que as coisas que estão dentro dela fiquem todas... Diga. Tem como colocar itálico e negrito ao mesmo tempo? Tem, claro. Como que a gente faria? Aqui, ó, já fizemos. Tem uma tag B e tem uma tag I dentro dela. O que está com a tag I dentro da tag B fica em negrito e itálico. E o inverso também pode ser verdadeiro. Então, eu posso ter uma tag I com uma tag B, itálico e bold, barra B e barra I. Ó, mesma coisa. Entendi. Massa, valeu. Então, você vai colocando coisas dentro de coisas, tags dentro de tags, da maneira com que você quiser. Dentro dessa tag P, eu poderia ter também um itálico. Dentro do P. E o P poderia ter mais coisa além disso, né? Poderia ter outras coisas. Aqui. Estou enfiando qualquer caractere, não estou nem muito preocupado a respeito disso. Não tem problema. O que está marcado dentro do I, ó, vou até colocar uma coisa mais legível aqui, né? Itálico. Itálico. Que está em itálico, fica em itálico e vai ficar em B e está dentro do P. Então, o código HTML ele vai
construindo, né, essas diversos elementos dentro dos elementos. Para facilitar a nossa vida, para ficar mais fácil de enxergar, entender, o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer as coisas ficarem em níveis, né, no código, tá vendo? Ó? Uma certa indentação, para que a gente entenda o que está dentro do quê, porque senão fica ilegível, fica incompreensível, né? O nosso código, se a gente não souber o que está dentro do quê de uma maneira visual, vamos colocar assim, né? Então, uma boa estratégia para a gente ter clareza no nosso código é a gente fazer esse tipo de coisa, né? Ó, aqui começa a tag B, aqui começa a tag P e a tag P termina aqui, né? Aqui começa uma tag I que termina aqui. Aquela tag B que começou lá na frente, ó, ela termina aqui. E aqui a gente tem uma outra tag I com uma tag B, mas ela já está terminada tudo nessa mesma linha. Então, se eu quisesse quebrar isso em linhas, talvez eu fizesse assim, né? Para garantir que fosse legível, né? O que eu estou organizando no meu código. Caso contrário, pode virar uma confusão dos infernos, né? Não sei se vocês já perceberam, mas apertar o Enter ou dar espaço não faz nenhuma modificação no código, né? Então, por exemplo, eu saí escrevendo alguma coisa aqui, apertar Enter várias vezes, apertar Enter, para o meu código, isso tudo é texto, e é um texto linear. Então, pular linha no código é irrelevante para o interpretador do HTML. Absolutamente irrelevante. Poxa, mas como é que eu faço para pular linha, então? Você vai usar uma instrução, você vai usar um código HTML, o BR. O BR, ele pula linha. Se eu quiser pular duas linhas, BR. BR é uma dessas tags HTML que não tem fechamento, não tem barra BR, não tem necessidade, porque ele não tem conteúdo, né? Então, cada vez que eu quiser pular uma linha, eu não vou apertar Enter no código HTML. Eu vou ter que instruir que eu quero pular linha, né? E pode estar tudo na mesma linha. Ó. Isso aqui fala que cada uma dessas palavras ele vai pular uma linha. Aí. Tá vendo? Então, para pular linha no código HTML, a gente não usa o Enter. A gente, de fato, instrui o navegador, ou quem é que vai interpretar esse código HTML, a executar, a realizar um trabalho que é pular a linha. Né? E espaço também não tem efeito. Né? O máximo que ele interpreta é um espaço. Então, se eu digitar uma palavra, der um espaço, digitar uma palavra, der um espaço, né? Ele vai respeitar esses espaços. Mas se eu apertar vários espaços e querer colocar uma palavra aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai dar apenas um único espaço. Né? Posso apertar espaço quanto eu quiser. Isso, para o código HTML, espaço não é relevante. Ele respeita quando existe um caractere de espaço. Ele entende que é para separar uma coisa de outra, mas é apenas um. E como é que eu faço, então, para separar uma palavra de outra com espaço mesmo, com muito espaço? Primeiro, a gente sempre fala, você deveria estar fazendo isso mesmo, porque o mecanismo de você colocar alguma coisa em algum ponto da tela não é exatamente apertando espaço, né? Não vai dar muito certo. Mas se por algum motivo você efetivamente quer realmente dar espaços onde não existe espaço, né? Você vai ter... Não é uma tag, desculpa. É isso aqui, ó. INDSP. É uma entidade HTML, é um caractere HTML, né? É um caractere que diz realmente para o código que se trata de um espaço mesmo. Com quantos espaços eu quiser. Aí sim ele vai espaçar. Eles podem ser dados um depois do outro, não precisa ter espaço entre eles. Né? Então, quando eu faço isso, dou um espaço, ele também está dando esse espaço. Também está dando esse espaço. Aqui ele está dando só os dois espaços e mais esse espaço. Então, para eu escrever um texto e para eu deslocar os caracteres um pouco mais para frente com o espaço, não basta eu apertar espaço. Eu tenho que formalmente inserir essa entidade HTML, né? Esses são os caracteres especiais, que essa entidade fala, ó, realmente eu quero dar espaço, é para você empurrar mais para frente.
Tá? Então, é fundamental entender esses elementos do código para ver que a gente pode, inclusive, quebrar as palavras e que isso não vai fazer nenhum efeito, né? Ó, palavra. Aqui ele pode dar um espaço entre o palá e o vrá, né? Mas você não tem realmente as linhas sendo puladas no interpretador HTML. Então, quem interpreta o código desconsidera completamente esse pular de linhas, né, e esses múltiplos espaços, tá? Depois a gente vai ver outras maneiras da gente organizar as coisas na tela para que não faça esse tipo de gambiarra, como tentar usar o espaço. Tá legal? Bom, então, tags, né, podem ser tags que têm fechamento e podem ser tags que não têm fechamento. A maioria das tags são as tags que têm um fechamento, que têm um conteúdo próprio. Tá? Isso é o mais comum. São poucas as tags que não têm exatamente um fechamento. E essas tags que não têm fechamento, que não têm um fechamento, que não tem um conteúdo, para ser mais específico, né? Elas podem ser nesse formato, ou elas podem ser num formato onde o próprio fechamento vem no finalzinho delas. As duas formas estão corretas, né? A gente pode ver, por exemplo, uma tag IMG assim, né? Com algumas propriedades, algumas coisas que a gente já vai ver, sem esse fechamento, ou a gente pode ver a tag com fechamento nela mesma, né? Para dizer que essa é uma tag que não possui conteúdo interno, ela não tem nenhum, ela não é o HTML é um nó, né? Ele é uma árvore de nós. Então, assim, cada tag pode ter seus nós internos. Então, quando a gente tem isso daqui, você tem um nó interno que é o conteúdo. Quando você tem isso daqui ou quando você tem isso daqui, você não tem nenhum nó dentro dela, não tem mais ramificações. Então, ela termina ali. Ela é um ponto final, né, no código. Então, esses dois formatos acontecem, existem. Se a gente for ser muito rigoroso, muito rigoroso, depende da versão do HTML que você está trabalhando, dependendo da versão do código HTML que você está trabalhando, a gente tem que fechar as coisas desse jeito. Dependendo da versão, a gente tem que fechar desse jeito. Mas, de uma maneira geral, o navegador, ele entende bem, mesmo quando a gente não segue à risca o que é previsto na versão, né? Na versão do código HTML que a gente vai usar. Existem algumas versões, né? A primeira versão, de fato, colocada em prática foi o HTML 2.0, que era uma versão muito rudimentar, de 30 anos atrás, pelo menos, acho, né? E que não conseguia fazer muita coisa, só conseguia formatar texto. Basicamente era isso, era uma versão para formatar texto. A próxima versão que, de fato, teve uso, né, que vocês provavelmente, quando começaram a usar a internet, era o que predominava, é a versão HTML 4.01, né? E a versão 4.01 tem vários modos, um modo mais estrito, um modo mais restrito, um modo mais rigoroso. Eles tinham várias versões do 4.01 e que não eram tão usuais quanto o base original, mas que tinham características bem específicas e que podiam dar resultados muito variados, dependendo do que você especificava, né? Houveram outras versões, como DHTML e umas outras coisas. DHTML é da Microsoft, a Microsoft criou, e aí não pegou muito bem, não deu muito certo, né? E, atualmente, o que a gente usa, né? O que a gente já está usando? Porque se você ter aula comigo há uns 4 anos atrás, a gente ainda ia estar trabalhando dentro da lógica do HTML 4.0. Hoje, a gente usa o HTML5. Por que hoje a gente usa o HTML5? Porque é garantido que a maioria das pessoas hoje trabalha com um navegador, usa um navegador que é capaz de interpretar HTML5. Há 4 anos atrás, talvez não. Existia muita gente que tinha navegadores atualizados e coisas atualizadas, mas existia ainda muitos computadores onde os softwares não estavam atualizados e o máximo que os navegadores conseguiam interpretar era o HTML 4.01.
né? A exemplo, pode parecer um pouco bizarro para vocês, mas é verdade, né? De que no laboratório do CAC, há 4 anos atrás, eu acho que ainda é, né? Mas enfim, no laboratório do CAC, por exemplo, você tinha computadores com Windows XP, que é de 2000, se não me falha a memória, 2000, 2001. Quer dizer, um sistema operacional de 20 anos, certo? E o Windows XP vinha instalado nele o Internet Explorer 6, que também é um navegador de 20 anos. E o Internet Explorer 6 interpreta HTML 4.01. Diga-se de passagem, interpreta mal, né? HTML 4.01. É óbvio que há atualizações de navegador, né? Aliás, nem se recomenda usar Internet Explorer em nenhuma das circunstâncias, né? Havia atualizações de navegador no Windows XP mesmo, Chrome, Firefox e até o próprio Internet Explorer, que já interpretavam HTML5. Mas os dados, né, que a gente obtinha da internet, na análise de navegação, era que, por incrível que parecesse, há 4, 5 anos atrás, ainda existia muita gente utilizando o Internet Explorer 6, porque era o navegador que vinha instalado no Windows XP e ainda existia muita gente usando o Windows XP. Então, como resultado, a gente estava limitado, né, a trabalhar com uma versão antiga, porque, né, você não podia contar que as pessoas tivessem alguma coisa mais atualizada. Hoje, atualmente, as chances da gente ter alguém usando um navegador tão antigo assim, o sistema operacional antigo ainda você até encontra, mas um navegador tão antigo que não consiga interpretar HTML5 e CSS3 já é um caso bem mais raro, né? Já é um caso bem menos comum, né? Até porque as grandes plataformas da internet foram forçando, né, as pessoas a atualizarem para que elas pudessem usar os recursos, né, do HTML5. Então a pessoa acaba que hoje, com um navegador que não interpreta HTML5, não consegue mais usar grandes coisas na internet, né? Então a gente pode contar com HTML versão 5.0. Ele não é muito diferente em termos de sintaxe, tá? A sintaxe é quase, tirando uma coisinha ou outra, é praticamente a mesma coisa dos outros, mas o importante do HTML5 é a consistência, né? É que a gente sabe que algumas coisas agora funcionam mais, né, de uma maneira mais consistente do que antes, né? Então você, com a versão mais nova, você sabe que os resultados vão ser mais parecidos, independente de qual seja o navegador, né? Ainda tem umas discrepâncias em algumas coisas, mas, via de regra, a maior parte das coisas funciona bem próximo, né? E outra coisa é que, se o navegador interpreta HTML5, ele também vai interpretar o CSS3, que é mais importante ainda, porque o CSS3 é que tem mudanças de sintaxe, mudança de recursos que são mais sensíveis, né? Então a gente consegue ficar trabalhando na última versão da linguagem, né, sem grandes problemas hoje. Antigamente, nem tanto, dava mais trabalho. Tá? Como é que a gente declara isso? Como é que a gente informa isso? Como é que a gente avisa para o nosso navegador, para o nosso interpretador, que a gente vai estar trabalhando com HTML5? Bom, é a primeira linha do código de vocês sempre. Tá? Então, até o HTML4, era uma linha de código bem estranha, bem complexa, bem, né, bem difícil assim, de decorar. Né? Deixa eu achar aqui para vocês, eu pego aqui já. Se eu achar, né? Eu não sei se eu vou achar. Era isso daqui, tá? Era isso daqui. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Para você declarar um HTML4, era um negócio assim, você tinha que colocar uma linha de código assim. Tá? É um negócio que era difícil de decorar, ninguém lembrava, tinha que informar um monte de coisa aí, né? E é uma coisa assim meio... O que eu estou informando? Eu não faço ideia. O que são essas coisas? Enfim. Atualmente, o HTML5 é uma coisa bem mais fácil e bem melhor. Né? Para você informar que você está trabalhando com HTML5,
você faz isso aqui. É a tua primeira linha do código. Só isso. Apenas isso. Então, só por isso já vale a pena usar o HTML5, tá? Porque, de fato, ele vai ajudar muita gente, vai simplificar muita coisa, né? Então, essa é a primeira linha que tem que estar no teu código. Por quê? Porque o teu navegador não tem como saber se você não especificar. E aí, se ele não tem como saber, ele vai chutar. E quando ele chuta, ele pode chutar errado, ele pode interpretar as coisas de uma maneira completamente diferente do que você espera, achando que ele está usando algum outro tipo de HTML, que não é o sim. Tá? Então, a primeira linha vai ser sempre essa, né, para qualquer código HTML. Guilherme, se eu não colocar isso no meu código, o navegador não vai rodar? Vai rodar. E provavelmente a maior parte das coisas vai rodar normalmente, né? Mas você corre um risco de alguma interpretação não dar certo, e é um risco desnecessário. Assim, uma coisa que você vai bater muita cabeça, não estou conseguindo fazer tal coisa, isso não funciona, não dá certo, e depois que você se matou 4, 5 dias de trabalho para tentar resolver um problema, você vai descobrir que bastava você ter colocado isso no teu código e tudo funcionaria como deveria, tá? Então, a primeira linha vai ser sempre essa, declarar qual é a versão do código HTML que você está usando para o seu navegador saber o que ele está interpretando com precisão. Tá? A segunda linha, né, do seu código, na verdade, não é exatamente a segunda linha, mas todo o código HTML, independente de qual seja a versão, ele vai estar estruturado em um conjunto de tags básicas, que são as seguintes, né? O código propriamente dito, porque isso aqui é só a declaração do código, né? Qual é a linguagem? O código propriamente dito tem que estar inteiro dentro da tag HTML. A tag HTML, ela contém todo o seu código inteiro. Ela só vai acontecer no teu código uma única vez. O código só vai ter uma única tag HTML e ela vai guardar dentro dela toda a sua programação HTML. Não pode ter absolutamente nada fora da tag HTML, exceto aqui o doctype, né? Então, a ideia é que a tag HTML seja o nó primordial do seu código, né? Onde todo o conteúdo do código vai estar dentro dela, tá? Dentro da tag HTML, isso a gente chama de convenção, tá, gente? Isso aqui não... Se você não fizer isso e sair digitando o teu código, ele vai funcionar. Mas a gente convenciona o código HTML, então é esperado que ele tenha isso para ele funcionar bem e para que a gente não tenha problema. Se você deixar de colocar, o navegador vai interpretar. Se você sair colocando o código HTML aqui, o navegador vai interpretar e vai fazer as coisas. Não vai deixar de funcionar. Mas, por uma questão de convenção e de organização de código, né, e para deixar claro as coisas, e para garantir que tudo funcione do jeito que deveria, a gente trabalha sempre com a tag HTML como a tag onde todo o seu código vai estar lá dentro. Se a gente estivesse trabalhando com HTML 401 estrito, acho que é esse que é o módulo, as tags precisam ser obrigatoriamente em minúscula, sempre em minúscula, tá? Se a gente estivesse trabalhando com HTML Loose, que é um outro formato do HTML, o que você digitasse assim, por exemplo, não ia ter nenhum problema. Se a gente estivesse trabalhando com DHTML, elas tinham que ser obrigatoriamente em maiúscula. Então, cada versão do código HTML tem essas particularidades, né? O código HTML5, a princípio, ele trabalha com minúsculas. Então, os códigos são sempre, as instruções, as tags são sempre digitadas em minúsculas. Não quer dizer que se você colocar alguma coisa em maiúscula, o navegador não vai entender. Ele vai. Mas a convenção é usar as tags em minúscula. Todas as propriedades e tags, tudo em minúscula. Tá? Para que também saiba. Só o doctype que é
desse jeito mesmo, em maiúsculo. Tá? Dentro do código HTML só vão existir duas tags, apenas duas, né? E essas tags, alguém está querendo fazer uma pergunta? É isso? Que eu vi aqui a mensagem. Oi, professor. Diga. Eu não entendi a diferença entre o HTML e o DHTML, que... São versões diferentes da mesma linguagem. Então, a linguagem HTML já teve várias versões, 2.0, 4.01 Lucy, 4.01 Street, 4.0, tem um monte. E a gente está usando a 5. O DHTML e o XHTML são versões do HTML 4.01. Tá? São versões que apareceram aí no meio do caminho. Né? A gente não está usando nenhuma delas. A gente vai trabalhar com a versão 5, que é a mais nova. Tá? Então, não é que você não precisa se preocupar ou falar assim, então isso é tudo bobagem. Não é, porque dependendo do que você vai fazer na sua vida profissional, de repente você vai trabalhar em cima de um site que já existe. E aí esse site foi programado com XHTML, não com HTML 4.0, nem 5. Então você vai encontrar uma sintaxe que é um pouquinho diferente daquilo que você está aprendendo aqui. Né? Vocês têm que estar cientes do fato de que o que eu estou mostrando, o que eu estou ensinando aqui para vocês é uma versão que daqui a 3 ou 4 anos pode ser diferente, pode ter um HTML6, que vai ser diferente disso que eu estou mostrando para vocês, e que vocês podem pegar códigos antigos que vão ter outro formato, porque aí eu estou falando para vocês que é em minúscula, aí você pega lá um código que é tudo em maiúscula, aí você fala, nossa, que estranho, está tudo errado. Não está errado. Se você estiver trabalhando com um outro tipo de código, por exemplo, XHTML, vai ser em maiúscula, e não em minúscula. Tá? E aí você fala assim, professor, isso não dá uma baita de uma dor de cabeça, uma confusão? Dá. E é um dos motivos pelo qual o lado bom e o lado ruim dos navegadores é que eles interpretam o código, ele esteja certo ou ele esteja errado. Né? Quando a gente ensina programação, a gente sempre fala, um ambiente, uma plataforma, um interpretador interpretar código que está escrito minimamente errado é ruim. Por quê? Porque você comete erros e você não identifica esses erros. Porque o navegador roda. Né? E então você vai colocar erro no teu código. E às vezes os problemas que vão aparecer é porque existe um erro lá em outro ponto do código que foi se acumulando, e uma hora o interpretador não está interpretando mais nada direito. E aí você não tem como identificar o erro. Né? Então, um ambiente que executa código que esteja escrito errado é um ambiente ruim, porque ele não te informa quando ele encontra um erro. Né? Por outro lado, num contexto desses, onde há uma confusão tão grande de versões, possibilidades e maneiras, né, ia dar uma dor de cabeça para todo mundo, né, a gente tem que saber os pormenores, né, de cada versão para não cometer os devidos erros, né, então isso também dá trabalho, né, então às vezes é bom que o navegador interprete as coisas erradas, porque se a gente cometer algum erro aqui no meio do caminho, e erros, principalmente os erros de versão, ele vai interpretar numa boa e vai rodar, tá? Então é mais por isso que a gente precisa conhecer, não porque a gente vai usar, né? Mas vamos lá. Então no código HTML, na tag HTML, a tag HTML só pode ter duas tags filhas, e são duas, não é dois tipos, são apenas duas tags que vão dentro do HTML, que são a tag head e a tag body. Body. Então é uma boa prática, como eu falei para vocês, né? É que a gente cria um espaçamento assim no código para saber o que está dentro do que, né? Então, a tag head está dentro do HTML, a tag body está dentro do HTML, o body não está dentro do head, o head não está dentro do body, né? Então, eles são paralelos, eles estão no mesmo nível do código, né? E ambos estão dentro do HTML. Então, por convenção, não é por uma questão de que se eu não fizer isso não vai funcionar, é por uma questão de convenção, o HTML só vai conter essas duas únicas tags e todo o nosso código vai estar ou dentro da head
ou dentro da body, né? Então, assim, vão ter coisas que vão estar dentro da tag head e vão ter coisas que vão estar dentro da tag body, tá? Essa é a norma para todo o código HTML, independente de versão. Não interessa qual a versão que você esteja usando. Essa é a estrutura básica de um código HTML. Então, isso, a princípio, você vai encontrar em todo e qualquer código HTML. É assim que ele deveria estar estruturado. Aí acontece de existirem códigos que não têm o head. Existem códigos onde o programador fez bobagem e saiu digitando o código dentro do HTML. E existem códigos até que o programador corta o código HTML e sai programando, às vezes nem sequer informa a versão. Sai programando de qualquer maneira, né? Então, funciona? O navegador vai interpretar, mas ele vai interpretar do jeito que ele achar melhor. Você não vai ter muito controle sobre o que ele está fazendo, tá? Não é recomendável. Então, todo código HTML vai ser isso. Vai começar assim. Eu vou começar a digitar um código HTML. O que eu faço? Você vai criar isso aqui. É a primeira coisa que você faz. Você vai criar o HTML, o doctype, o HTML, o head, e body. Todos os códigos HTML que você for construir vão ter exatamente essa estrutura, né? E qual é a diferença entre o head e o body? O head concentra toda a meta-informação, ou seja, tudo aquilo que não aparece no navegador, mas tem que estar registrado, tem que estar informado, tem que estar presente. Está dentro do head. Tudo aquilo que vai para a tela está dentro do body. Novamente, por convenção, tá, gente? É uma convenção. É para a gente manter as boas práticas. Por quê? Porque se eu colocar alguma coisa fora, ela vai aparecer. Se eu colocar aqui dentro do head alguma coisa que não deveria fazer parte do que aparece na tela, ele vai aparecer. Então, se eu colocar qualquer tipo de conteúdo textual dentro do head e não tags para registrar a meta-informação, a princípio vai aparecer sim na tela. Então, o head não é que ele impede que as coisas apareçam na tela. É apenas uma parte do seu código onde vão se concentrar as informações, as meta-informações e as tags que não colocam coisas na tela, né? É para isso que ele serve, para organizar o nosso código, não para impor uma condição, tá? E vamos lá. Isso que a gente está usando aqui no Observable, o Observable ele é uma página web, certo? Ele está funcionando no meu navegador. Então, o que vai acontecer aqui no Observable? Esse documento onde eu estou trabalhando, esse site onde eu estou trabalhando, colocando código HTML, ele já possui um doctype, ele já possui um HTML, ele já possui um head, ele já possui tudo isso. Então, se eu vir aqui e abrir o meu código-fonte, exibir o código-fonte da página, vocês vão ver que esse site, o Observable, ele já tem tudo isso, porque ele está exibido no navegador. A gente está usando ele no navegador, né? Então, eu não preciso de nada disso para escrever código aqui dentro do Observable, né? Se vocês colocarem, se vocês deixarem isso daqui, não tem nenhum problema. Porque o que o Observable está fazendo? O Observable, quando ele pega o teu código, ele interpreta o teu código, ele faz uma passada no teu código e fala, ele colocou um doctype, deixa eu cortar, porque já tem um doctype no documento. Ele colocou um HTML, deixa eu cortar, porque já tem um HTML no documento. Ele colocou um head, deixa eu cortar, porque ele já tem um head no documento. Então, ele vai cortar essas tags do seu código para exibir o resultado. Ele vai fazer esse trabalho para exibir esse resultado aqui. Por quê? Para não ter conflito com o HTML, head e o body do próprio documento aqui do Observable. Mas isso é problema do Observable. Vocês podem colocar isso no código de vocês aqui. Devem, na verdade, né? Para trabalhar da maneira correta, devem colocar. E deixa que o Observable se vira para resolver o problema que é dele, né? Porque o que vocês estão digitando é código HTML e isso é uma estrutura perfeitamente válida, totalmente adequada, exceto isso aqui, né?
para um código HTML. Por enquanto, tudo bem? Tudo claro? Vocês estão entendendo o que são essas coisas? Para que servem essas coisas? Ou vocês ainda não estão entendendo nada? O professor, Diga. ele segue a mesma lógica de declarar processing, né? Quando a gente Mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá. Draw, A programação formal, com linguagem de programação que tem lógica, que tem variáveis e que tem tudo aquilo, declarar alguma coisa significa que eu estou reservando um espaço na memória. Se eu não declarar, não funciona, porque eu preciso declarar, é obrigatório. No caso do HTML, não é exatamente uma declaração, né? Tanto é que se eu não fizer, vai funcionar também, né? É muito mais um registro para garantir que as coisas sejam interpretadas do jeito que eu espero que elas sejam interpretadas. Então, eu estou falando para o computador, eu estou usando esse tipo de linguagem, eu estou usando esse tipo de padrão, eu estou usando esse tipo de convenção. Tudo bem para você? E ele te fala, tudo bem. Então, eu vou interpretar as coisas exatamente neste padrão. É um protocolo. É meramente um protocolo para que a gente se entenda. Entre você, programador, e o interpretador dentro do navegador. Você entendeu? É mais por isso. É como a gente perguntar, tudo bem com você? E o navegador falar, tudo bem, estamos falando a mesma língua. Então, aí você sabe que pode seguir adiante, que você não vai ter problema, tá? Mas é diferente da declaração de uma variável, ou declaração de uma função, por exemplo, numa linguagem de programação formal. Porque a declaração, ela reserva um determinado espaço da memória, e se o programa não reservar os devidos espaços da memória para operar, ele trava o computador, né? Aqui você não vai travar o computador, tá? Inclusive, a grande diferença entre o HTML, o XML, e uma linguagem como Processing, como Java, como C, né? É isso, essas linguagens, Java, C, PHP, né? Elas são linguagens de programação formal, elas têm lógica, elas têm variáveis, elas têm funções, elas têm todo aquele conjunto de coisas que quem já estudou programação sabe que é. O HTML não tem nada disso. Ele não tem variável, ele não tem função, ele não tem nada disso. Ele é um roteiro. HTML e XML são apenas um roteiro para o navegador. Você vai colocar isso na tela, você vai colocar aquilo na tela, você vai colocar aquela outra coisa na tela, nessa sequência, nessa ordem. Não tem loop, não tem rotina, não tem nada disso. No HTML vocês não vão ter absolutamente nada disso. Então vamos lá. Se você quiser criar 80 links no teu documento, né, apontando para links sequenciais, por exemplo, documento 1.html, documento 2.html, documento 3.html, você pode criar 80 desses. Quem já estudou programação, fala assim, você faz um loop, coloca uma variável e modifica o valor com a variável, certo? Na programação formal, sim. E no HTML, como é que você faz? Na mão. Você vai digitar os 80 links. Porque no HTML não tem loop. No HTML não tem nenhum desse tipo de recurso. Você tem que construir o código que vai ter lá. Então, dá trabalho. É trabalhoso, é braçal. É claro que aí vem uma série de ferramentas que a gente às vezes usa para simplificar o processo, né? Para dar Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí você vai lá e modifica tudo. Mas é isso. No HTML puro, né? Sem nenhum tipo de programação server-side, né? Que se você já viram o material, o que faz uma programação server-side? O que é um código formal no servidor? Um PHP, por exemplo. Um Node, por exemplo. O que eles fazem? São programas escritos em linguagens de programação, mesmo, formais, que tem loop, que tem variável, e que geram como resultado um código HTML. Então, é um código lá escrito, uma linguagem de programação formal com loop, com tudo que você precisa, que quando alguém acessa o servidor, esse programa roda e ele gera um código HTML final. Então, esse código tem 80 links. Ele não foi criado os 80 links na mão, ele foi criado com um loop, por um programa. Então, é um programa que gera outro programa. É um programa em Java, é um programa em PHP, é um programa em Node, que gera um programa em HTML, para simplificar a lógica para vocês. E é esse programa em HTML que vai rodar no navegador
do usuário que tentou acessar aquele site. Tá? É o HTML que vai rolar lá. No máximo, em termos de programação formal, que você vai ter dentro do navegador é JavaScript. Tá? E para quem estudou Processing, né, que fez a disciplina de Processing também não roda no navegador. Então, quando a gente quer rodar Processing no navegador, a gente vai usar o Processing JS, que é uma ferramenta que modifica o nosso código para transformar ele em JavaScript para rodar no navegador. Tá? Então, o ambiente do navegador ele tem essa limitação. Ele roda HTML, ele roda CSS e ele roda JavaScript. É isso que o navegador roda, mais nada. Qualquer outra coisa precisa ser adaptado, enfim, ou construído antes de parar no navegador. Tá? Enfim, existem coisas muito sofisticadas que vão gerar. De uma maneira geral, o que os programadores costumam falar, gente, é isso. O código HTML ele é uma camada de apresentação, ou seja, sempre vai ter um código formal, uma programação formal por trás disso daí. E você só vai construir o código HTML na mão, braçal, quando você vai ter uma coisa muito simples. Mas, no que diz respeito ao processo de construção de um website, quero construir um site. E quero construir um site com programação, com toda a sofisticação que precisa. De qualquer maneira, qual é o processo? O processo geralmente começa assim. O designer vai lá, abre uma ferramenta que nem um Photoshop da vida, um Illustrator da vida, o que ele quiser, e ele vai fazer o design disso. Ele vai configurar o artefato, ele vai desenhar o artefato. O artefato deveria ser assim. E vai dar forma para aquilo. Fazer um layout, né? Organizar o campo, definir, né, a cara daquilo lá. Depois que ele fez esse trabalho de configurar o artefato, de definir como é que é a arquitetura daquilo, como é que, o que vai em cada lugar, como é a cor, qual é o tamanho, qual é a forma. Depois que ele fez isso, a gente passa por um processo que a gente costuma chamar de codificação. O que é a codificação? É expressar exatamente aquilo que está numa imagem através do código. Isso, muitas vezes, é feito pelos próprios designers, às vezes não. Às vezes quem faz isso são programadores. De qualquer maneira, esse trabalho é um trabalho altamente especializado, é um trabalho dificílimo de fazer e é alguma coisa que a gente precisa adquirir a competência. Né? É importantíssimo que o designer tenha competência para fazer esta parte do trabalho, que é pegar aquilo que ele desenhou numa ferramenta e transformar isso em código. Ou seja, se eu rodar esse código, o resultado vai ser exatamente aquilo que eu desenhei na ferramenta. Né? Existem plugins e coisas do gênero para pegar aquilo que você desenhou e transformar em código para você? Existem e são ruins. Muito ruins. Por quê? Porque esse não é exatamente um processo que funciona bem computacionalmente. É alguma coisa que funciona melhor quando a gente mesmo está construindo isso artesanalmente. Né? Por quê? Porque os programas, os softwares que fazem isso, têm uma tendência a complicar e a sujar demais o código, tornar o código muito ilegível. Então, se você quer fazer alguma coisa que é meramente aquilo que você desenhou e ponto, não tem mais nada, não vai ter programação, não vai ter servidor, não vai ter nada. Eu desenhei isso, que era isso funcionando dentro de um website, dentro do navegador. Você transformar isso diretamente em código HTML até resolve o teu problema. Mas quando você vai ter que programar, mexer, alterar, o resultado é tão ilegível, tão sujo, tão mal organizado, que os programadores vão precisar de muito tempo, muito esforço para saber como é que eles vão mexer no teu código para colocar as coisas que eles precisam. Como é que eles vão ter que construir um programa para gerar este código. Tá? Então, o resultado é muito ruim sempre. Ele é inviável para que outras pessoas, seres humanos, consigam trabalhar. Ele constrói alguma coisa e coloca no navegador? Sim. E funciona do jeito que você desenhou? Geralmente sim. Mas nenhum ser humano consegue, com tranquilidade, abrir aquele código depois e lidar com aquele código, porque ele é horroroso. Né? A mesma coisa vale para o Word.
O Word, se vocês quiserem, gera código HTML, tá? Se vocês escreverem alguma coisa, colocarem imagens, fizer alguma coisa no Word, vocês podem ir lá, na hora de salvar, falar assim, gera um código HTML desse documento. Ele vai gerar. Se você abrir aquele código HTML, uma coisa que poderia ter 10 linhas de código HTML para se colocar na tela, vira um código com mais de 1000 linhas. Porque é barroco, porque ele vai indo e voltando, ele faz uma coisa horripilante com o teu código para tentar transformar aquilo em alguma coisa que não é a função do Word, né? Não é construir código, né? Então, é possível fazer esse tipo de coisa, mas jamais vai ser recomendado, né? Ainda não existe uma ferramenta tão boa e tão precisa que seja capaz de interpretar o teu desenho, né, interpretar o teu layout, interpretar o teu design e construir um código absolutamente eficiente e limpo para resolver a mesma coisa através de código, para expressar a mesma coisa. Esse que é o detalhe, né? Uma expressão. Para expressar exatamente aquilo que você construiu através de código. Para se fazer uma coisa dessas, você precisa, de fato, de interpretação de quais são as intenções do designer com cada coisa que ele configura e desenha. E aí a gente precisaria de inteligência artificial, né, muito sofisticada para antever, para prever, para considerar coisas, possibilidades e construir um código. Já existem esforços nesse sentido, tá? Para não dizer para vocês que isso é impossível, já existem esforços nesse sentido, já existem uma série de iniciativas na tentativa de fazer justamente isso, na tentativa de você desenhar algo e conseguir tirar o código que expressa aquele algo sem que você precise programar, mas até agora os resultados ainda não são minimamente desejáveis, assim, não são o que a gente precisa. Pode até fazer alguma coisa interessante, de falar, nossa, que avanço, mas ainda está longe de ser falar assim, ó, agora eu vou começar a usar isso porque minha vida agora vai ser outra, né? Eu vou desenhar e acabou o meu problema, tá? Então, é um esforço computacional muito complexo, né? Para a gente conseguir. É mais garantido e é mais tranquilo que você mesmo construa o seu código para expressar tudo aquilo que está desenhado, que está configurado, inclusive o que não está desenhado, o que não pode ser desenhado, porque quando a gente desenha, eu estou usando uma palavra muito específica, né? Quando você desenha um layout no Photoshop ou no Illustrator, você está desenhando uma coisa estática, e os sites eles têm comportamento, então tem coisas, tem reações, tem maneiras de se comportar que não são contempladas na imagem, né? Então você tem que saber o que você quer daquilo para conseguir construir o código que faça exatamente aquilo que você espera, tá? Então, dificilmente vai ser um processo fácil, né? Codificar alguma coisa, transformar um layout, uma imagem, né? Uma intenção configurada em um código, dificilmente vai ser um processo tão tranquilo e tão fácil, tá? E outras coisas que estão acontecendo hoje com inteligência artificial são tentativas de programar, não só construir um layout, programar com inteligência artificial, quer dizer, uma inteligência artificial que seja capaz de construir o código que eu preciso. Eu quero fazer alguma coisa, eu não vou digitar uma linha de código. A inteligência artificial, entendendo o que eu quero, vai construir esse código de programação para mim, né? Isso já está acontecendo, isso já tem algumas coisas. O próprio GitHub já tem o Copilot. Quando você está escrevendo teu código, ele já começa a entender um pouco o que você está querendo, qual é o problema conhecido que você está tentando resolver, e ele já te dá uma solução, né? Ó, você está querendo isso aqui? Tá pronto. Você não precisa escrever que eu faço para você, né? Ele já está trabalhando assim. E o que os programadores profissionais têm falado é justamente, olha, é bom para coisas muito simples e muito básicas e muito conhecidas. Mas para qualquer coisa muito específica, muito pontual, e que não seja o basicão do basicão, ele vai te dar uma solução que não te serve, né? Então, você vai ter que digitar. Tá? Outro ponto interessante também, aqui sim é uma possibilidade mais legal, melhor, né?
são os famosos frameworks. Né? O que é um framework? Então, um dos mais conhecidos e dos mais usados é o Bootstrap. O Bootstrap foi construído pelo pessoal do Twitter. Né? O Bootstrap, ele é a gente chama de framework, né? A construção em cima de um trilho, né? Construção enquadrada. Ele tem um conjunto de coisas já pré-definidas de como um site tem que ser, baseado, claro, no Twitter, né? Então, o Twitter, né, ele tem um layout muito específico de 3 colunas, né? Ele tem tamanho de fontes, né, o tamanho dos tipos do texto bem definido, qual é o texto, qual é o título, qual é subtítulo, né? Ele tem isso, ele já tem tudo organizado, o link tem que ter a mesma cor daquilo que você vai chamar atenção como subtítulo, que tem que ter a mesma cor de tal coisa. Então, ele já tem um esquema de trabalho para configuração de um site já muito bem delimitado. É isso que o Bootstrap faz, né? Ele já te dá um padrão de comportamento, né? Um padrão de tamanhos, de dimensões já estabelecidos. E aí, o que a gente tem? A gente tem algumas ferramentas que elas trabalham dentro do framework do Bootstrap. Então, são ferramentas visuais que você abre lá e fala assim, eu quero um bloco aqui de notícia, eu quero aqui um bloco de menu, eu quero aqui um bloco de rodapé. E essa ferramenta, ela vai colocar isso no código para você dentro do padrão do Bootstrap. Então, aí o código fica limpo. Por quê? Porque são elementos que já estão previstos dentro do Bootstrap e a ferramenta simplesmente vai pegar aquele elemento e colocar o código para aquele elemento. Aí, essa ferramenta gera para você um código HTML já inteiro estruturado, sem conteúdo. E aí, o que você vai fazer no teu código é preencher com conteúdo ou com programação. Mas toda a estrutura, né, vai estar razoavelmente seguindo uma convenção que é o framework do Bootstrap. E aí, sim, conhecendo essa estrutura, sabendo essa estrutura, essa ferramenta tem como construir um código limpo, realmente limpo. Muita gente usa isso porque o Bootstrap é um padrão bom, testado, né? Muita gente já testou. É garantido que ele vai ter uma resposta boa, que ele vai funcionar bem no mobile, que ele vai funcionar bem no desktop, que ele vai ter um resultado organizado, claro, e por aí vai. Né? Mas ele vai ter um outro problema, que é o seguinte, você não vai conseguir fazer o que você quer fazer. Você vai conseguir trabalhar dentro do que ele te permite expressar. Então, se você estiver confortável e falar assim, não, isso aqui tá bom para mim, é assim que eu queria, maravilha. Mas se você falar assim, não, eu queria que o texto fosse maior, eu queria que o miolo do meu site se ampliasse aí não vai dar. Porque ele não vai se comportar assim. Ele vai ter outros padrões e outras conformações que você vai ter que se sujeitar. Né? Então, vamos colocar assim, não é você que configura. Você vai configurar mediante a um framework, a um padrão, a um conjunto de elementos que já estão pré-definidos e você só vai customizar esses elementos. Um menu tem essa cara e tem esse jeito. Você pode mudar a fonte, você pode mudar a cor, você pode mudar algumas coisas. Você não vai mudar o tamanho, você não vai mudar onde ele fica. Você vai ter que obedecer um pouco o padrão. Tá legal? Beleza? Então, vamos voltar aqui para o código. Que outras coisas são importantes para a gente entender uma tag HTML? Nenhuma dessas tags que a gente está vendo aqui precisa de propriedades sendo informadas para elas. Mas muitas tags, além do próprio conteúdo que a tag carrega, porque a tag head tem conteúdo, a tag body tem conteúdo dentro dela, e a tag HTML tem todo o conteúdo dentro dela, né? Então, a gente vem aqui e fala, né, coloca palavras, coloca o que a gente quiser, escreve um texto, né, faz marcação desse texto, coloca negrito, itálico, o que a gente quiser, cor, pode mudar a cor também. Está aqui. Né? Agora, eu quero colocar um link, por exemplo. Meu link. Um link.
Tá legal, mas e aí? Né? Para onde que, quando eu clicar nesse link, o navegador deve ir? Para que página? Para que documento? Para onde? Né? Então, esse tipo de coisa não é informada pelo conteúdo. O conteúdo é só o que o navegador deve apresentar na tela como um link. Por exemplo, aqui uma palavra. Poderia ser outra coisa, poderia ser uma imagem, poderia ser um ícone. Né? Mas nesse caso é uma palavra. Para informar para o meu navegador para onde ele tem que ir, se eu clicar nesse link, eu tenho que usar as propriedades das tags. As tags possuem propriedades. E uma das propriedades mais importantes da tag A, não é a única, mas é uma das, é a propriedade href igual a alguma coisa. Então, isso daqui, gente, é uma propriedade da tag A. A tag A possui algumas propriedades. Eu posso declarar várias propriedades para ela, várias características que essa tag A possui. Eu posso ter uma outra tag A aqui também. Não tem isso. Tem uma outra propriedade. Tá? Então, a propriedade name é uma outra propriedade que a tag A pode ter também. Né? Pode ter as duas, inclusive. Eu posso ter uma terceira tag A que tem as duas propriedades. Tá? Então, a grande maioria das tags, tirando essas tags que vocês estão vendo aqui, né, HTML, head, né, body, a maior parte das tags que a gente vai usar elas com uma série de propriedades, que são dados importantes para aquela tag, para que essa tag possa fazer o trabalho dela. Qual é o trabalho da tag A? Criar um link, seja ele um link interno do documento ou um link para fora do documento, externo, que mande o navegador para outro lugar. Então, quando eu venho aqui e coloco aqui um site, https://www.globo.com, por exemplo, né? A tag href está informando para o navegador que se alguém clicar em meu link, é para o navegador ir para esse endereço aqui. Então, se eu clicar aqui, eu não vou clicar, senão a gente vai sair aqui do documento, mas se eu clicar aqui, eu vou mandar o meu navegador para globo.com. A tag name, ela é uma âncora. A propriedade name, ela transforma essa tag A numa âncora. Esse XPTO aqui, ele é uma âncora no documento, ele é um ponto no documento. Que através da minha URL, quando alguém, por exemplo, se eu colocar aqui globo.com chave teste, né? Isso aqui é uma chave, né, para o documento. Significa que se tiver uma âncora no documento lá da Globo.com, no HTML, que esteja marcado como teste, como eu marquei aqui XPTO, ou como eu marquei aqui como teste, ó, esse aqui, tá? Se tiver um cara lá dentro daquele documento chamado teste, o navegador vai colocar esse elemento no topo do navegador, ele vai direto para esse ponto do documento, tá? Então, a gente marca isso internamente no nosso documento com a propriedade name da tag A. Reparem que XPTO não é um link, né? Eu não clico nele, eu não tenho como clicar nele. Ele não é um link. Ele é apenas uma âncora. E nesse caso aqui, ele é tanto uma âncora como um link. Eu clico nele e ele também é uma marcação de ponto no meu documento que se alguém mandar para cá com essa chave, né? Esse jogo da velha teste, o meu documento aqui vai parar exatamente nesse ponto, tá? Então, a tag A serve para algumas coisas, né? Não serve apenas para gerar o link externo, ele serve para fazer qualquer tipo de marcação de link interno ou externo, né? E ela vai fazer isso através dessas propriedades, a propriedade name, a propriedade href. Todas as tags, todas, sem exceção, podem ter uma propriedade ID. A propriedade ID é um identificador único. O grande detalhe da tag ID é que esse nome só pode acontecer uma única vez no documento. Então, a tag ID significa o seguinte: este elemento HTML, esta tag, ela
ela é especial, ela tem um nome, e o nome dela é nome único. Tá? Nenhuma outra tag do meu documento, nenhum outro elemento do meu documento pode ter este mesmo ID. Qualquer outro elemento que eu queira dar um ID para ele, dar uma identificação, outro elemento, eu tenho que usar outro nome para ele. Eu não posso ter o mesmo nome único. Guilherme, se eu colocar 2 IDs iguais no meu documento, vai dar pau no navegador? Não, não vai. De novo, o navegador vai interpretar de alguma maneira e vai dar um jeito. Mas tudo aquilo que tiver relacionado ao nome único, e você não fez uma identificação de uma tag por qualquer motivo, você provavelmente tem um objetivo, tem um porquê você está fazendo isso, mas tudo aquilo que você articular através desse nome único, o navegador provavelmente vai selecionar um dos 2 casos, provavelmente o primeiro que aparecer, e vai tratar o primeiro como sendo o nome único e vai ignorar o segundo. Entendeu? Então, vai dar um problema, né? Não vai acontecer o que você está esperando que vai acontecer. Então, a gente não deve, né? Não vai dar erro, mas a gente não deve ter 2 IDs iguais no mesmo documento. A gente tem que ter apenas um único ID para identificar cada elemento, caso a gente precise. Para que eu preciso disso? Por causa do CSS, às vezes, por causa de programação, às vezes, né? Então, a gente vai interagir com o documento através de programação JavaScript, a gente vai usar muito o ID para que a programação aponte aonde no código ela quer mexer, manipular, obter dados e por aí vai. E aí você precisa fazer isso através do ID. O CSS tem coisas que a gente aplica através do ID. Então, atribuir um ID para algum elemento vai ser alguma coisa que vocês vão fazer com uma certa frequência no código HTML. Outra coisa que a gente também faz com muita frequência é trabalhar com uma classe, definir uma classe. As classes são uma propriedade também que todo elemento HTML, o HTML pode ter, o head pode ter, o body pode ter, qualquer elemento do código HTML pode ter uma classe, um class, né? Uma propriedade class. E para que serve isso, Guilherme? Para a mesma coisa do ID, só que para trabalhar com vários elementos. Então, você pode ter vários elementos com a mesma classe. Então, esses 2 elementos, esse primeiro e esse segundo, os 2 podem ter a classe XPTO. Eles podem ser da mesma categoria chamada de XPTO. Seja porque eu vou aplicar um CSS, o mesmo CSS para os 2, seja porque na minha programação eu vou pegar todos os elementos que tem essa classe e vou fazer alguma coisa com eles, né? Então, a classe é um jeito da gente, de uma certa maneira, dizer esses caras, esses 2 elementos, eles vão compartilhar de alguma coisa, ou na minha programação ou no meu CSS. Tá? Então, é um jeito da gente marcar vários elementos com a mesma propriedade. Tá? E outra coisa que a gente pode ter para todos os elementos HTML... Diga. Eu não entendi muito essa coisa da classe, tipo do class. Você se refere a ele em uma parte do código, e se você citar ele novamente, vai remeter a... Não, você está marcando a tag, é uma marcação. Você está falando assim, essa primeira tag aqui, e ela pode ser de outro tipo. A gente está falando de tag A, mas pode ser uma tag div também. Pode ser outra tag, pode ser uma tag P, uma tag B, não importa. Você está falando para o teu navegador o seguinte, né, para o teu interpretador. Ó, essas três tags, essa tag A, essa tag P e essa tag A aqui embaixo, essas 3 tags, apesar de elas serem coisas diferentes umas das outras, elas participam do mesmo grupo. Qual é o grupo? É o grupo de elementos que tem a categoria XPTO. E você pode inventar quantas categorias você bem entender, quantas você quiser, né? Mas alguma coisa você está falando assim, essas 3 tags, elas vão ter, eu vou usar essas 3 tags para alguma coisa que vai ser comum às 3. Por exemplo, eu vou pintar o conteúdo das 3 com fundo preto. Entendeu? As 3 vão ter o fundo preto no que for aparecer na tela. Então, através do CSS, eu vou falar, tudo que for XPTO vai ter o fundo preto.
e as 3 vão ter o fundo preto. Você entendeu? Então você aplica em conjunto coisas. É para isso que serve o Class. Você fala, ó, pega esses 3 caras e faz a mesma coisa com eles. Entendeu? Tanto na programação quanto na parte visual, que é o CSS que cuida. Deu para entender? Entendi. É meio abstrato agora no começo, é claro, né? Porque vocês não estão nem entendendo para que a gente faz esse tipo de coisa, né? Mas agora, nesse momento, a gente não tem que se preocupar muito com o resultado dessas coisas. A gente tem que estar olhando muito mais para a sintaxe disso daí. E o que acontece? A propriedade href, por exemplo, é uma propriedade que só existe para tag A. Só a tag A tem href. Nenhuma outra. A tag P não tem href, a tag B não tem href, a tag div não tem href. A única tag que possui href, propriedade href, é a tag A. Então, se você colocar um href na tag P, vai dar erro? Não vai dar erro. O navegador não vai parar de funcionar. Mas ele não vai fazer absolutamente nada com essa propriedade. Não vai virar um link. A tag P não vai virar um link. Então, aqui, eu vou tentar colocar aqui, ó, por exemplo. Testando um link. A tag P não vai virar um link. Ela não vai linkar nada. Esse href colocado como propriedade da tag P não vai surtir nenhum tipo de efeito no teu código. Por quê? Porque a tag P não lida com propriedade href, né? Então, existem várias tags que têm propriedades específicas dela. É o caso do A, que tem o href. Mas Diga. Licença, o senhor pode depois explicar de novo, rapidinho, para que serve a propriedade name, que eu me perdi. A name? A name é para a gente criar uma âncora no documento. É um ponto marcado interno no documento. Se eu virar e falar assim, ó, eu for lá no meu navegador, na URL, digitar https://.com.br, jogo da velha, teste, ele vai buscar dentro do documento uma tag aname igual a teste. E aí ele vai colocar este elemento no topo do navegador. É como se ele fosse um índice, é como se fosse um sumário. Você aponta para esse ponto e o teu navegador te leva exatamente para esse ponto no documento. Imagina um documento muito grande. Imagina um documento wiki, por exemplo, que tem muito conteúdo. E aí você já quer ir direto para um determinado ponto daquele documento. Você vai usar as âncoras. É uma navegação interna do documento. Você vai navegar pelo scroll do documento. E não para um documento fora do teu site ou para outro lugar, com outro site, entendeu? Então, o name, ele demarca pontos, né, do teu documento. Capítulos de um livro, que está inteiro num documento só, por exemplo. Pontos-chave de um texto, né? Então, você vai para um determinado ponto daquele texto que está ali sendo exibido no teu navegador. É para isso que serve a propriedade name na tag A, tá? Na tag A. Em outras tags, a propriedade name serve para outras coisas. Tá? Exatamente. A Wikipedia usa isso para você ter um índice, para você clicar e ir direto para um determinado ponto do documento. É um link interno. Mas quem define qual é o ponto onde deve chegar é a tag A. E para você mandar, né, para o teu HTML, mandar para aquele ponto, você usa um href. Você usa href, jogo da velha, XPTO. Tá? Ó, vou tentar aqui dar um exemplo para vocês. Vou fazer um exemplo prático para vocês, tá? Name ponto. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui começa. Aí eu vou encher de BR. Eu vou colocar tanto BR nisso daqui, vou colocar tanta linha, mas tanta linha, que o documento vai ficar gigantesco. Pelo menos eu espero que o documento fique tão gigantesco. De novo, isso não é uma boa estratégia. Existem outras maneiras mais inteligentes de você preencher um bloco gigante. Mas vai envolver tantas outras coisas. Ih, deu um erro no meu erro, desculpa. Vai envolver tantas outras coisas para fazer isso com CSS que eu não quero trazer isso aqui, porque vocês não vão entender.
E agora eu quero fazer o seguinte, a href ponto, volta para o começo. Provavelmente o Observable não vai me deixar fazer esse tipo de coisa, porque eu estou mexendo na própria estrutura dele, né? Que ele tem os índices. Ou alguma bobagem que eu fiz aqui. Deixa eu tirar aqui os... Ah, acho que meu body deu pane aqui. Deve ter sido isso. Vamos ver. Vamos ver se é isso. Foi isso. Ó, então eu tenho um documento enorme, estão vendo? Tudo em branco, né? Cadê? E no final eu tenho volta para o começo. Se eu clicar aqui, ele volta para o começo. Ele coloca isso aqui lá no começo. Estão vendo? Eu clico aqui, ó. E ele faz o documento voltar lá para o comecinho. Que comecinho? Esse comecinho que está no meu código, ó. Esse cara aqui, ó. Ele volta para cá. Ele tenta colocar isso daqui no ponto mais alto que ele consegue do meu documento. Vocês entenderam? Isso aqui é uma âncora. E aqui, eu estou falando para ele o seguinte, na verdade eu devia colocar aqui, né? Ponto. É que só tem um, então ele volta para o lugar certo. Quando você clicar nesse link e volta para o começo, você desloca o documento até essa tag aqui. Até onde essa tag está. E aí ele tenta fazer isso, ele tenta voltar até o topo, né? Até o máximo possível. Obviamente que a tag está embaixo desse HTTP, né? Aqui começa, ó, aqui, ó. A tag está aqui, e ele não consegue colocar essa tag aqui, por causa do próprio Observable. Mas se vocês rodassem isso num navegador comum, fora do Observable, ele ia fazer isso. Ele ia colocar o aqui começa exatamente no topo do navegador. Ficou claro? Deu para entender agora? Nesse exemplo? Legal. Obrigada. Então, vou voltar aqui, ó. Então, a propriedade ID, a propriedade, vamos lá, ID igual a alguma coisa, a propriedade class igual a alguma coisa, e a propriedade style igual a alguma coisa, todas as tags, sem exceção, todas elas possuem. Todas as tags podem ter um ID, todas as tags podem ter um class, e todas as tags podem ter um style. Para que serve o style, que eu não falei? O style serve para a gente aplicar código CSS diretamente na própria tag. Tá? E aí a gente vai usar um outro tipo de código, que é o CSS, que não é HTML, colocado aqui dentro, como, né, linearmente, e só para vocês verem, tá? Não vai dar nada, porque não existe isso daqui no código CSS, mas, ó, color red. Isso aqui é código CSS. A sintaxe é diferente, a gente vai ver mais para frente como é que é essa sintaxe. Tá aqui. Então, tudo que tiver dentro da tag P vai receber a cor vermelha. Isso inclui outras coisas que eu venha colocar dentro da tag P, tá? Como, por exemplo, esse B que está dentro da tag P. Ele está em negrito, mas ele também está em vermelho. Porque ele faz parte, ó, ele está dentro da minha tag P. E tudo que estiver dentro da minha tag P vai receber esse código CSS, né, como resultado. Tá? Então, se eu criasse uma classe, para ficar mais clara a coisa da classe para vocês, tá? Se eu criasse uma classe no CSS, isso aqui é código CSS, tá? Então, por enquanto, não se preocupe em entender o que isso está fazendo, como isso está fazendo. O style ainda é HTML, mas dentro do style a gente coloca código CSS, tá? Aí, ó. Então, o meu código CSS está dizendo o seguinte: tudo que possui a classe XXX tem que ficar azul. Então, eu coloquei um P, agora eu vou tirar, ó, o negrito de dentro desse
P. Tirei. Vou colocar o negrito para fora do P. Ele não é mais parte do P, ele está fora do P. O resultado é que o negrito está preto, ele não está azul. Mas se eu virar aqui no negrito e falar class xxxx, ele passa a ficar azul. Por quê? Porque eu defini uma regra no CSS que tudo que tiver a classe xxx tem que ficar azul. Tá? É para isso que serve o class, quando ele é trabalhado no CSS. Né? Na programação JavaScript serve para outras coisas, né? Interações ou qualquer outras coisas que a gente queira fazer. Tá legal? Mas não se preocupem ainda com essa coisa do CSS e do style, que a gente vai ver depois. Isso não é para nesse momento. Tá dando para entender a hierarquia do código, como ela funciona, como essas questões funcionam, gente? Isso está ficando claro para vocês? As coisas que estão dentro das coisas, as coisas que estão fora das coisas. Isso é o essencial. Se você consegue identificar o que está dentro do que, você já tem aí uns 50% do código HTML resolvido. Tá? Por incrível que pareça. Né? Você fala assim, como assim? Não aprendi nada do HTML, isso já é 50%? Por incrível que pareça, isso já é 50%. Porque o que o HTML faz, basicamente, é estruturar alguma coisa, é estabelecer hierarquia, é falar o que está dentro do que. É para isso que ele serve. Né? Se a gente, por exemplo, tem uma tag B, que deixa alguma coisa em negrito, e uma tag P, que tudo que está dentro dele não está em negrito, ó, esse aqui não está em negrito, né? Eu posso virar e falar o seguinte, deixa eu até rodar, porque agora vai virar tudo preto. Eu posso até falar o seguinte, tudo que for tag P, também vai ficar em negrito. O que eu fiz errado? Faltou style, né? Desculpa. Aqui, ó. Tudo que for P também vai estar em negrito. Independente... Não era o B que servia para isso? A princípio, sim. A princípio, a configuração default, padrão, é que o que tiver com B fique em negrito. Já está configurado assim no navegador, inicialmente. E o que tiver em P não fica em negrito. Fica com o tamanho base. Né? Sem reforço. Mas você pode vir no CSS e alterar isso, e alterar essas regras, modificar isso, né? Principalmente no que diz respeito à visualidade do teu site. Então, por mais que a tag B sirva, a princípio, para isso, a função realmente das tags é organizar conteúdo, é organizar o que está dentro do que e o que está fora do que, é criar blocos de conteúdo. O CSS é que vai vir depois e definir a cara dessas coisas. Você não define a cara de absolutamente nada no HTML. Né? Agora, existe uma coisa muito, muito importante hoje no HTML, que é o seguinte, mesmo que eu não tenha isso daqui, ó, esquece esse cara aqui, esquece que eu modifiquei uma propriedade do P, vamos voltar tudo ao normal. Aqui, ó, teste fica com corpo simples, corpo original, e negrito fica com um corpo reforçado. Poderia também tirar o reforçado do negrito, tá? Do B. Eu tenho também uma outra tag chamada strong. Isso é uma tag HTML. E o que ela faz? A mesma coisa que a tag B. Exatamente a mesma coisa que a tag B. Visualmente falando. A diferença aqui é semântica. Então, quando o Google pega esse documento e quando o Google pega esse meu código, né, o mecanismo de busca do Google, do Yahoo ou do Bing, se alguém usar Bing, nunca vi ninguém usar Bing, mas se alguém usar Bing, pega esse meu documento, quando ele pega a tag B no meu documento, ele fala, isso aqui é só uma marcação visual, isso não significa nada. Isso é apenas para deixar o texto que está lá com um reforço visual. Quando ele pega a tag strong, ele entende o seguinte,
A tag strong pode até gerar um reforço visual na tela do usuário. Pode ser que não, mas pode ser que ele gere. Mas isto que tiver dentro da tag strong, ele tem um peso semântico. Ele significa alguma coisa importante para aquele texto que está lá. Ou seja, esta informação que está aí dentro do strong, ela tem relevância semântica neste conteúdo. Então, ele vai dar prioridade para documentos. E quando a pessoa foi lá no Google e falou Negrito 2, estou buscando por Negrito 2. Se o Google encontrar um documento onde esteja Negrito 2 dentro de uma tag strong, ele vai dar prioridade para esse documento em relação ao documento que até tem escrito Negrito 2, mas não esteja dentro da tag strong. Então, essa tag faz uma marcação semântica, além da marcação visual que a tag B já faz. A tag B pode estar escrito Negrito 2 aqui, em outro site. O Google não vai dar prioridade para isso, porque isso aqui é apenas uma marcação visual e não é uma marcação semântica. Tá? Então, a função dessas tags, elas não são necessariamente para a gente definir visualmente as coisas. Aliás, a gente não deve pensar nas tags como uma maneira de definir visualmente as coisas, porque essas coisas podem ser completamente modificadas, né? Elas têm muito mais uma tarefa de colocar uma estrutura hierárquica dentro do que vai ser apresentado por um site, né? O que é um menu fica separado num determinado bloco. O que é o conteúdo propriamente dito, da informação que tem que estar lá, fica separado num determinado bloco. O que é uma imagem, né? O que é um logotipo, fica separado, né? Em um cabeçalho, alguma coisa. Então, a função do código HTML é muito mais organizar essas estruturas do que realmente agir sobre, né? Fazer alguma ação, né? Exatamente igual a tag I e a tag EM. É a mesma coisa. A tag I, Gildo, ela só faz uma marcação visual. A tag EM, que é de ênfase, ela dá ênfase àquele conteúdo. Ela fala, ó, isso aqui é uma coisa semanticamente importante. Tá? E aí o mecanismo de busca vai dar um valor a mais para isso que está dentro da tag EM e não vai dar nenhum valor para o que estiver dentro da tag I. Tá? É exatamente a mesma coisa, a mesma relação. Tá? Então, as tags elas podem até ter uma certa função, como a tag A, por exemplo, que gera um link. Né? Sem A, você não vai ter link no documento. Mas veja, por programação, se você quiser fazer alguma coisa, se comportar como um link, que não seja uma tag A, dependendo do que você coloca lá, você até consegue. Né? Você até consegue manipular isso. Só vai dar muito mais trabalho. Né? Vai ser uma coisa sem o menor sentido de ser feito. Mas até dá para você fazer. Né? Então, a gente não deve olhar para o código HTML como uma coisa que sirva para executar ou para realizar certas coisas. É muito mais uma organização de informação e conteúdo. Tá? E o código HTML, gente, mais para a gente já fechar essas questões, ele está organizado em 3 tipos de tags. Vou até abrir aqui diferente. Tá? Tem 3 tipos de tags. Né? As primeiras tags, né? As primeiras tags que a gente vai trabalhar no código, principalmente a parte do que vai para o visual, que aparece na tela. Tá? Porque a gente também tem as tags de meta-informação e por aí vai. Mas no que diz respeito ao conteúdo, tem 3 tipos. Só 3 tipos de tags. Tem as tags que a gente chama de inline. O que é uma tag de conteúdo inline? A tag de conteúdo inline é como o B, é como o I, né? São tags, né? Que vou até colocar aqui para a gente ver os exemplos. Vou colocar aqui, né? Onde eu estou escrevendo um texto. Aí eu coloco uma tag B, por exemplo, para dar uma ênfase aqui, para dar um negrito, né? Continuo escrevendo, aí eu coloco uma tag EM para dar um itálico aqui, um reforço semântico. Aí eu vou lá e coloco alguma outra coisa aqui, como um strong, né? Quer dizer, ou uma tag spam, depois a gente vai ver para que serve a tag spam, não vai fazer nenhum efeito aqui, né? A tag BR, para pular linha,
depois outro conteúdo, né? Então, essas tags são as tags que a gente chama de inline. Elas não geram um bloco de conteúdo separado. Elas vão... O que quer que você coloque dentro de uma tag inline, B, spam, em, A, I, são essas tags. Ele vai se inserir no meio do conteúdo. Ele vai ser colocado no meio do teu conteúdo. Ele vai seguir o teu conteúdo. Ele vai seguir o fluxo do teu conteúdo. Tá? Existem também as tags de bloco. As tags do tipo block. O que elas fazem? Elas criam blocos, como, por exemplo, a tag P. Então, eu escrevi alguma coisa dentro da tag P, ó. Escrevi alguma coisa dentro da tag P, e depois eu escrevi uma outra coisa fora da tag P, reparem que ele pulou a linha. Na verdade, não é que ele pulou a linha. A questão é que a tag P ela é um bloco separado. Quando a gente coloca a borda, a gente percebe que a tag P criou um bloco de conteúdo. Se eu tivesse outra tag P, essa outra tag P ia criar outro bloco separado de conteúdo. Então, algumas tags, como o P, como o div, né, elas criam blocos, elas não criam conteúdo em sequência. As coisas não vão entrando umas atrás das outras, linearmente. Elas vão separar as coisas em blocos. É a tag P, a tag div, a tag H1, a tag H2, a tag H3, que são as de título e subtítulo. H1, título, H2, subtítulo. Ó, a tag H1, ela tem peso semântico, ela vai falar para os mecanismos de busca que isso é um título, isso é muito importante. A tag H2 fala, isso aqui é um subtítulo, ele não é importante que nem um título, mas ele é o segundo em importância, né? Mas é a mesma coisa aqui, se eu pegar esse mesmo código CSS que aplica uma borda a esse conteúdo, ó, vocês vão ver que o subtítulo, cadê? Ah, desculpa, esqueci de fechar, ó, deu erro no meu código, ele não interpretou direito. Ó, o subtítulo ele vem até aqui também, tá vendo? Ele é um bloco, ele é um bloquinho que foi colocado ali com as coisas dentro desse bloco. Tá? Então essas tags são as tags do tipo block, de blocos mesmo, geram blocos no meu código. A gente pode manipular esses blocos, a gente pode diminuir esses blocos, a gente pode até transformar esses blocos em uma coisa inline, uma coisa que segue o fluxo, se a gente quiser. Né? Dá para modificar as características. Mas existem tags, algumas tags, que elas estão dessa categoria bloco. E a última categoria são as tags de form, que servem para criar formulários, geralmente para algum tipo de interação. Input, type, text. Type, por exemplo, é uma propriedade que só existe nas tags do tipo form. A maioria das tags do tipo form tem a propriedade type, né? Que é uma tipologia, né, do elemento, né? E reparem que a tag input, ela não tem fechamento, não tem barra input. Não existe isso. Ela tem apenas abertura da tag, porque ela não tem conteúdo interno. Ela só tem dados guardados no formato de variáveis do próprio navegador. Então, ó, para eu ter uma entrada de dados, alguma coisa que eu posso digitar, escrever ou fazer, alguma coisa assim, eu vou usar uma tag do tipo form, né? Que elas servem para trabalhar com esse tipo de interação. On select, por exemplo, aqui eu vou ter dentro do select a tag option, barra option, option, B, barra select. O select tem conteúdo, então ele tem barra select. Aí eu vou ter um campo de opções. Tá? Então as tags de forms são a terceira categoria.
que vão trabalhar com esse tipo de elemento, que também são importantes no código HTML, principalmente para a gente ter algum tipo de interação de informação que vai, que volta, que envia, né? E por aí vai. São essas as 3 categorias. A gente não vai entrar muito nas tags hoje, o que fazem, para que serve, porque a gente vai ter um momento mais específico para a gente ver cada uma delas, né? O importante nesse momento é mais vocês entenderem que como é que é a sintaxe, né? Como é que é a sintaxe de uma tag HTML e como é que se escrevem essas coisas e as propriedades, como é que a gente organiza o nosso código. A última coisa, para a gente fechar, quais são os erros mais comuns num código HTML? Como vocês já viram, né? Você tem uma tag P, e dentro dessa tag P, a gente pode ter vários conteúdos, inclusive várias outras tags, né? Inclusive, eu posso ter uma tag do tipo form, né? Um select, dentro de uma tag P. Ah, mas como é que fica isso? Dentro de um bloco, select. Aqui. Eu vou até colocar aqui para vocês verem o bloco, dentro de um bloco que pode ter outras coisas, inclusive. Pode ter texto aqui, ó. Pode ter texto nesse bloco também. Pode ter link, pode ter o que eu quiser. href, bababá. Pode ter o que eu bem entender. Posso ter uma parte disso aqui vai ser bold. Né? Então, dentro de uma tag, eu posso ter outras tags e outros conteúdos. Eu vou abrindo essa estrutura, né? Ó, é um link que tem uma coisa em negrito no meio dele, né? Também poderia colocar aqui, se eu quisesse, uma imagem, ó, quer ver? Deixa eu pegar uma imagem aqui da internet. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um link para uma imagem, a gente coloca aí. Espera aí. Onde é que eu tenho uma imagem fácil? Uma foto minha. Deixa eu pegar aqui uma foto. Ó. Dentro desse link, ó. Dentro desse link eu vou colocar uma foto também. Além dessas informações, eu vou colocar um IMG, SRC, vou colocar o endereço da imagem. Ó, reparem que a IMG também é uma tag que não tem fechamento /IMG. Ela é só o IMG, tá? Aí, ó. Coloquei a imagem. Só que essa imagem está muito grande, né? Então eu posso usar outras propriedades aqui, como por exemplo a propriedade width igual a 100 e height igual a 100 na imagem. Fecha aqui a imagem. E a imagem vai ficar bem menorzinha. Ali, ó. E ela faz parte do link, ó. Se eu passar com o mouse em cima dela, ela é parte do link. Por quê? Porque a imagem, o B e todas essas outras coisas, eles fazem parte da tag A. Todos eles fazem parte da tag A. Tá vendo aí? Então, isso daqui tudo é o link. Ó. O link termina aqui. Certo? Isso aqui tudo é um link. O mesmo link, inclusive. Se eu passar com o mouse em qualquer uma dessas partes, ele vai ativar o link. Tá? Então, o importante hoje, né, é a gente entender essa estrutura. Agora, o que acontece aqui? Aonde que acontece o maior erro, os maiores erros do HTML? É quando a gente fecha uma tag fora do escopo dela. Então, assim, a tag select está dentro do P. A tag select, ela não está dentro do A. Ela poderia até estar dentro. Ia dar uma coisa meio estranha, porque ia virar um link que você abre, ia ser uma coisa meio estranha, né? Mas ela poderia. A princípio, ela poderia. Mas se eu abrir a tag select dentro do P, fora do A, eu fechar a tag select dentro dessa tag, eu tenho aqui um conflito muito grande, né? Por quê? Porque uma tag, ela não pode ser fechada fora do escopo dela. Quer dizer, eu abri o select, a tag A está dentro do select, mas ela está fechando antes do próprio A fechar. Então, se a tag A faz parte do select, ó, abri o select aqui,
Enquanto eu não fechar o select, está tudo dentro, né? Isso aqui está dentro do select, está dentro do select. Isso aqui está dentro do select. Tudo isso aqui está dentro do select, mas o select fecha aqui. Eita, o A ainda tinha coisas. Se o A tiver aqui dentro, está tudo certo. Está tudo certo aqui, né? Está tudo no escopo direitinho, né? Agora, se o A fechar aqui fora, isso vai dar uma grande meleca no seu código. Aí o navegador não vai saber direito o que fazer. Aí ele vai ficar muito perdido. Porque ele não sabe se, na verdade, isso daqui devia estar fora do A, e o A deveria estar para cá, ou se isso daqui deveria incorporar todo o A também. Aí ele não tem como fazer esse entendimento. Então, essas questões de você ter uma tag que pode ser a coisa mais boba do planeta, uma tag que abre alguma coisa que deveria estar dentro dela, mas aí ela fecha, e a outra que foi aberta dentro dela fecha fora dela, isso aqui é um erro de HTML em estrutura. E é isso que nunca pode acontecer no código HTML, em nenhuma situação. Isso dá erro. Isso o navegador não consegue resolver. Porque ele não consegue entender o que deveria estar acontecendo de fato aqui. Tudo bem? Dá para entender esse caso? Dá para entender essa situação? Ficou claro para vocês o que isso representa em termos de estrutura? Sim? Maravilha. É o que a gente precisa, é o que vocês precisam olhar num código HTML, tá? É o que vocês precisam saber de um código HTML. Os códigos HTML podem ser muito, muito complexos, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, eu vou tentar aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. E deixa eu compartilhar minha tela inteira. Agora eu vou ter que fazer uma coisa aqui para vocês verem o navegador inteiro. A tela inteira. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Essa mesmo. Deixa ele abrir aqui. Ele vai dar umas clonadas aí que vai dar um loop infinito. Mas basicamente, ó, se eu abrir aqui o meu código fonte, deixa eu ver aqui, visualizar. Não é isso. Exibir código fonte da página, tá? Esse é o código fonte do observable. Então, esse até que é um código tranquilo. Tranquilo não tem nada de tranquilo, mas Ó, pegar aqui um site qualquer, globo.com, exibir código fonte. Tá? Vocês vão ver que o código é enorme e é complicadíssimo. Tá vendo? Muita coisa, um monte de coisa. Isso é um código HTML de um site normalmente. Vocês estão vendo que, se você não usar o identamento, né, esses espaços para lá e para cá, e tivesse tudo na mesma linha, a gente dificilmente ia conseguir entender a articulação desse código. Você ia fazer um esforço desgraçado para conseguir entender. Mesmo assim, vão ter lugares onde as coisas estão bagunçadas, né? Estão bem bagunçadas, porque de tanto que eles já mexeram, a coisa vai ficando bagunçada. Mas o que a gente consegue pegar aqui? Se você pegar esse código e for editar esse código, e você colocar ele na devida estrutura do que está dentro do que, vocês vão perceber que sempre vai acontecer isso. Você abre o li, ó, aqui um li aberto, com propriedades, class, ID. Depois, dentro dele, você vai ter um A, cheio de propriedade também, cheio de coisa. Depois você vai ter um span dentro do A, outro span dentro do A, fechou o A. Então, esse aqui fechou. E depois, ó, o li fechou. Então, isso daqui é um bloco dentro do outro, né? Isso você vai encontrar esses padrões, essa amarração da linguagem em qualquer código o tempo inteiro. E é assim que a gente consegue entender no nosso código HTML o que, de fato, está dentro do que, e é assim que a gente vai conseguindo entender o que esse código HTML faz e como ele funciona, tá? Então, primeiro ponto, né, de entender, né, a primeira questão de entender dentro do código HTML é qual é a sintaxe dele, como é que a gente escreve as coisas e como é que ele se articula. E a partir daí, você pode não entender metade do que está feito ali, metade não, 90% do que está feito naquele código do globo.com, mas você é capaz de entender como é que ele está estruturado. É só pegar
e começar a colocar o que está dentro do que, e você vai conseguir entender. Você fala, não sei para que serve essa tag, não faço ideia do que serve essa classe, não faço a menor ideia de por que eles fizeram isso dessa maneira. Mas você começa a entender as hierarquias de cada elemento que está dentro do código. Para isso virar alguma coisa visual, depende do CSS, depende de uma série de outras coisas que estão ali presentes também, que a gente ainda não viu, né? Mas a função do código HTML é apenas estruturar isso. Aí o resto do visual... É assim, vamos lá. Não adianta você colocar um código HTML que tem um conteúdo lá no final do código HTML e você querer colocar isso no topo do teu código. Você consegue? Até consegue. Mas vai ser um esforço desgraçado, porque a estrutura do teu código tem uma ordem, né? Uma ordem linear, né? É um roteiro. Aí você não vai pegar o final do roteiro e quer que o final do roteiro apareça no começo. Vai ser um esforço desnecessário. Pega aquele bloco que você colocou e coloca lá em cima, então, né? Joga ele lá para cima. Até dá para você resolver, mas vai ser um jogo duro fazer isso, né? Então, o HTML estrutura isso, né? O que vai aparecer no teu navegador, linearmente falando, né? O que está em cima do que está embaixo do que está dentro do que? Você vai estruturando essa coisa no código HTML. Agora, visualmente, você vai para a direita, você vai para a esquerda, se fica vermelho, se fica azul, qual o tamanho, aí é tudo com código CSS. A gente não faz isso no HTML. Tá legal? Tudo bem, gente? Tranquilo? Não tá tranquilo? Como é que foi? Tudo certo? Deu para pegar? Então, maravilha, gente. Por hoje é isso. Encerramos ainda bem em cima, quase 4 horas. Mas fiquem tranquilos que as aulas talvez não sejam tão longas assim, tá? Daqui para frente, né? Talvez no comecinho seja um pouquinho mais longo, né? Porque tem bastante coisa para falar, mas depois as coisas vão começar a andar e ficar mais claras. E as aulas vão ser até mais rápidas, tá bom? Então, fiquem todos com saúde, tenham uma boa semana, boas aulas, e nos vemos semana que vem. Para os que têm aula comigo também na quinta-feira, nos vemos na quinta, claro. Tá bom, gente? Boa pergunta. Semana que vem tem aula? Pois é. Vamos verificar aqui, porque eu lembro que eu considerei os feriados, mas eu considerei os feriados que a UFPE nos passou. Não, semana que vem não tem aula. Nossa próxima aula é dia 19 só. Né? De fato, não nos vemos na semana que vem, não. Nos vemos daqui a 15 dias só. Né? É isso, porque às vezes a UFPE não coloca as coisas no calendário e a gente passa batido. Eu não vou lembrar de cabeça quais são os dias de feriado. Né? Mas dessa vez eles colocaram, então tudo certo. Então nos vemos daqui a 15 dias só, tá, gente? Mas quem tiver aula comigo nessa semana, na quinta-feira, a gente se vê aí na quinta. Tá bom? Então é isso. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Até a próxima. Tchau, boa semana, gente. Tchau, boa semana, professor. Tchau, tchau.